Quantas religiões você conhece? Pense um pouco, né? Talvez aqui na região, aquilo que você já viu aí por onde você já passou, né? Quantas religiões? Talvez 10, 15, 50, uma centena talvez? Uma pesquisa recente mostrou que religiões principais são 19. Mas como é que conta isso, né? Então tem aquelas religiões que se dizem cristãs. Aqui conta uma. Mas vejam que dado interessante. Entre aquelas que afirmam ser cristãs, religiões cristãs, existem cerca de 37 mil denominações religiosas. Pensem nisso, né? Somente entre as que afirmam ser cristãs, 37 mil denominações religiosas. Outro dado interessante dessa pesquisa é que cerca de 86%, quase 90% da população mundial afirma pertencer a alguma religião. Agora pense nessas pessoas, né? Como é que eu escolho? Olha, só de cristãos aqui, ou religiões que se dizem cristãs, 37 mil denominações. Imagina a dificuldade para essas pessoas decidirem, bom, que caminho eu vou seguir? Talvez seja por isso que a maioria das pessoas acaba seguindo a religião dos seus pais. É como se fosse a nacionalidade dela. Então, nós nascemos aqui no Brasil, somos brasileiros. A pessoa decide que se ela nasceu lá na família, os pais eram de uma determinada religião, ele acaba sendo dessa mesma religião. É como se fosse a nacionalidade deles. Aliás, para muitas destas pessoas, a nacionalidade e a religião estão ligadas intimamente, existe um vínculo entre elas. Muitas vezes a pessoa escolhe a religião pelo país em que ela nasceu. Então tem lá a religião predominante, ela acaba fazendo desta forma. Alguns outros acabam escolhendo, depois de uma certa idade, quando já tem entendimento, conhecimento, aí eles passam a escolher baseado na sua opinião pessoal. Talvez ele escolha uma outra religião para seguir, que não aquela que os seus pais eram quando ele nasceu. Mas aí vem a pergunta, será que todas estas religiões, e todas elas são conflitantes, por isso que são diferentes, né? Tem pontos conflitantes, pontos de conflito naquilo que pregam, naquilo que ensinam. Então, será que todas estas religiões são verdadeiras? A Bíblia nos ensina que nem toda religião é aceitável a Deus. Vejam que interessante o que aconteceu certa vez, numa das ocasiões em que o povo de Israel, ele se desviou da adoração de Jeová. Abram suas Bíblias, por favor, em Juízes, no capítulo 10. Observem os versículos 6 e 7. Juízes, capítulo 10, versículos 6 e 7. Diz assim, olha: os israelitas fizeram novamente o que era mal aos olhos de Jeová e começaram a servir aos Baalins, às imagens de Astorete, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. Eles abandonaram a Jeová e não o serviram. Notem a reação de Jeová no versículo 7. Então se acendeu a ira de Jeová contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Por que Jeová ficou bravo? Porque ele não aceitava aquele tipo de adoração. Então vejam que a Bíblia é muito clara em afirmar, nem toda religião é aceita por Jeová. Jesus Cristo, quando ele se referiu aos fariseus, ele destacou lá em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, que eles ensinavam por doutrinas de homens. Não ensinavam aquilo que a Bíblia ensinava, aquilo que a Bíblia mandava. Eram por doutrinas de homens. E em Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27, podemos consultar. Aqui a Bíblia deixa bem claro qual é a forma de adoração que Jeová aceita. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1. Observem os versículos 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim, olha: se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração, e a sua adoração é fútil. A forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Perceberam? Ao mesmo tempo que aqui Tiago diz, olha, tem uma forma de adoração que Jeová não aceita. Na sequência ele fala, o que Jeová aceita, olha, cuidado para com as pessoas e manter-se sem mancha do mundo. Esta é a forma de adoração que Jeová aceita. Percebam então que Jeová, ele dá muita importância ao modo como as pessoas tratam umas às outras. Além disso, Jeová fica observando as nossas ações. Por quê? Porque aquilo que nós acreditamos tem forte influência no modo como agimos. Então, quando as pessoas observam as nossas ações, elas acabam identificando quais são as nossas crenças. Então, se a religião tem tanta influência assim na vida das pessoas, na sua personalidade, na sua forma de agir, seria interessante nós analisarmos aqui inicialmente qual é o objetivo da religião. E podemos destacar pelo menos dois deles. O principal objetivo, óbvio, é dar glória a Jeová. Dar glória, dar honra, louvar a Deus, obedecer a Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, deixa bem claro que Jeová merece essa honra, merece esse respeito, merece essa obediência, porque Jeová criou todas as coisas e Jeová nos criou. Nós devemos isso a Ele. Portanto, Ele merece, sem dúvida, o nosso louvor, a nossa honra. E quando a gente aprende sobre Jeová, estudando a Bíblia, a gente observa as qualidades de Jeová. Então, por exemplo, quando a gente analisa a criação, vê tudo que Jeová deixou de bom para nós. Então, nós percebemos o amor de Jeová para conosco, nós aprendemos da justiça de Jeová, enfim, da benignidade, da bondade de Jeová. Tudo isso faz com que nós nos motivemos a louvar a Jeová, com que nós nos motivemos a honrar a Jeová. Então, esse é o principal objetivo da religião. Um objetivo secundário da religião verdadeira é mostrar ao homem qual é o melhor caminho a seguir. Isaías capítulo 48, os versículos 17 e 18 destacam isso para nós. Vamos ler? Abram suas Bíblias, por favor. Isaías capítulo 48. Observem os versículos 17 e o 18. Diz assim, olha. Assim diz Jeová, seu resgatador e santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então a sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Perceberam? O profeta Isaías, sob inspiração, diz que Jeová é aquele que nos ensina o caminho em que a gente deve andar. E ele faz isso por meio da Bíblia Sagrada, por meio da religião verdadeira. Miqueias ampliou um pouquinho aqui esse entendimento, quando ele fez uma pergunta interessante, né? O que será que Jeová esperava de cada um dos seres humanos? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Miqueias, no capítulo 6. Observem o versículo 8. A Bíblia nos diz assim: Ele o informou ao homem sobre o que é bom. E o que Jeová pede de você? Notem, apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com o seu Deus. Simples assim. É isso que Jeová espera. Em outras palavras, ele espera a obediência daqueles que querem servi-lo, daqueles que querem honrá-lo. Infelizmente, algumas pessoas hoje acham que todas as religiões têm basicamente os mesmos objetivos: promover a crença em Deus e praticar o bem. É assim que as pessoas enxergam as religiões. Só que, novamente, né, o efeito que uma religião produz nos seus seguidores pode revelar como um critério muito importante para julgar se aquela religião realmente é verdadeira. Mas não do nosso ponto de vista. Se ela é verdadeira do ponto de vista de Jeová. Porque esse é o ponto de vista que é importante. Jesus falou sobre isso. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 16 até o 20. Mateus capítulo 7, os versículos 16 ao 20 diz assim, olha: Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto bom,
Mas toda árvore ruim produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto, a árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore ruim produzir fruto bom. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Realmente, então, pelos seus frutos, vocês reconhecerão estes homens. Qual era a mensagem? Que lição Jesus estava querendo ensinar aqui, né? Olha, quer saber se aquela religião realmente é a religião correta do ponto de vista de Deus? Observe as ações daqueles que seguem aquela religião. Veja se as ações destas pessoas estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Quais são os seus frutos? Era isso que Jesus estava ensinando aqui. E aí a pessoa poderia decidir, falar, olha, o que essa pessoa pratica está sendo ensinado pela Bíblia? Se não estiver, aquela religião não é uma religião verdadeira do ponto de vista de Jeová. Quer ver alguns exemplos? Num certo período da história humana, quando a Grécia, quando Roma eram potências mundiais, tinham forte influência no mundo, elas tinham também as suas deidades, elas tinham também os seus deuses, né? Quais eram as características destes deuses, né? Talvez você se lembre, né? Tinha lá o deus do sexo, o deus do casamento, o deus das festas. Todos eles estavam ligados a alguma coisa. Ódio, bebedeira, depravação sexual e enfim, características ruins. Para cada uma dessas características havia uma deidade, havia um deus. O que a história comprova? Que as pessoas que viviam nesta época, elas se divertiam muitas vezes vendo outros sendo mortos em arenas. Ou talvez gostassem bastante de participar em festas imorais. Por que será que eles faziam isso? Pensem, eles adoravam esses deuses, que eram a autoridade para eles. E aí então, eles assumiam assim, bom, se estes deuses gostam disso, eu sou um seguidor deste Deus, também gosto, e eles acabavam praticando isso. Quer ver um outro exemplo dessa questão dos frutos? Hoje em dia existem muitas questões aí ligadas à superioridade racial. As pessoas acham que porque ela é de uma determinada raça, ela é superior à outra, e aí ela acaba oprimindo a outra raça. E muitas vezes isso é feito de forma muito intensa. Bem, se a gente for olhar para a história, sempre que houve isso, as religiões estavam apoiando. Quando havia a escravidão aqui no Brasil era assim. Quando houve a colonização dos espanhóis nos povos da América, foi assim também. A igreja estava envolvida, estava apoiando esta questão. E as pessoas achavam que aqueles atos abomináveis que elas estavam praticando eram corretos, porque tinham o apoio da igreja. Olha, o fruto do ensinamento que aquelas igrejas faziam. Um outro exemplo. A forma como as pessoas encaram a morte. Isso causa um profundo efeito em suas vidas. Por quê? Muitos não acreditam que há uma ressurreição. Eles acham que esta vida aqui é tudo o que existe. Qual é a consequência? E as religiões, muitas religiões ensinam isso. Qual é a consequência disso? As pessoas procuram aproveitar ao máximo a sua vida. Vivem como se hoje fosse o último dia de suas vidas. Lá no passado já teve esse problema, né? Quando o apóstolo Paulo escreveu lá aos cristãos em Corinto, ele falou assim, se não tem ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer, e aí acabou tudo. Então veja que esse é um problema antigo e que persiste até hoje. Muitas religiões ensinam isso. Uma outra questão que a gente pode mencionar aqui como exemplo, são aquelas religiões que ensinam que tudo já está pré-determinado. Ou seja, para essas religiões, elas dizem o seguinte, olha, quando você nasce, a sua vida já está pré-determinada, motivada por alguma coisa. Talvez pelos astros, enfim. Mas elas acham que é assim, que tudo já está pré-programado durante a sua vida. Bem, qual é a consequência disso? As pessoas assumem que têm essa crença, né, elas assumem pouca responsabilidade pelos seus atos. Porque ela pensa assim, bom, se eu fiz isso, se aconteceu isso, é porque já estava escrito, era assim que tinha que ser, estava pré-determinado, é o destino. É assim que as pessoas falam. Percebem? Fruto do que elas aprendem na sua religião. Um outro exemplo. Muitas religiões ensinam que a gente tem que temer os mortos, porque tem lá um espírito, uma alma que fica vagando, e se não tratarmos direito, vamos ser atormentados, enfim. O que isso acontece? O que isso provoca? Ora, as pessoas que acreditam nisso,
elas acabam praticando rituais supersticiosos que resultam em sofrimento de outros. Às vezes, sofrimento delas mesmas. Por que elas fazem isso? Porque estão com medo daqueles espíritos dos mortos, que eles aprendem lá na religião. Isso certamente é algo que desagrada a Jeová. E um último exemplo bem interessante aqui é sobre a vinda do reino de Deus. Olha, religiões cristãs, elas acreditam na oração do Pai Nosso e oram pela vinda do reino de Deus. Mas o que muitas religiões ensinam sobre isso? Que esse reino vai vir por governos humanos. Qual é a consequência disso? Esse tipo de raciocínio ignora o fato de que manter-se sem mancha do mundo, o que inclui aqui não participar da política, é um aspecto fundamental daquilo que nós lemos lá em Tiago, da forma de adoração que é pura e imaculada. Aí as pessoas se misturam com a política. A gente está vendo isso agora, na época em que estamos vivendo, né? Vésperas de eleições, a gente está vendo muita discussão sobre isso. Por que as pessoas muitas vezes se apegam a política, a um determinado candidato, né? Talvez elas pensem assim, olha, isso aqui é um representante do reino de Deus. E elas acreditam que talvez seja por aí que venha a paz. Então, certamente isso tem manchado as religiões. Além do que, essas divisões políticas que existem, e existem no mundo inteiro, obviamente, têm causado muita divisão, têm causado muito ódio. A gente tem presenciado aqui, né, todo esse clima de ódio que existe, alguns tirando a vida de outros por causa desta questão, motivados pela política. Ora, mas a religião, conforme a gente leu lá em Tiago, a religião verdadeira, do ponto de vista de Jeová, não se mistura com o mundo, mantém-se sem mancha deste mundo. Estes foram só alguns exemplos para nos mostrar que nós podemos identificar qual é a religião verdadeira do ponto de vista de Jeová por analisar os frutos que estas religiões produzem. Isso é importante nós sempre termos isso em mente. Aí talvez nós podemos nos perguntar, ora, se uma religião permite ou promove práticas que são contrárias à Bíblia Sagrada, será que nós podemos dizer que esta religião está à altura dos padrões de Jeová? É óbvio que não. Mas é vital nós analisarmos e respondermos de forma sincera a esta pergunta. Mas, novamente, não do meu ponto de vista, não do seu ponto de vista. Do ponto de vista de Jeová, isso será importante. Então, como é que eu vou saber agora qual é o ponto de vista de Jeová para eu saber qual é a religião que está sendo aprovada por ele? Muito simples. Colossenses capítulo 3, versículo 10, incentiva todos nós a fazermos uma transformação da nossa personalidade baseado em algo. Percebam aqui, Colossenses capítulo 3, o versículo 10. Abram suas Bíblias, por favor. O apóstolo Paulo, sob inspiração, disse assim, olha, e se revestir da nova personalidade, a qual por meio do conhecimento exato está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. Vamos entender o que nós lemos aqui, né? O apóstolo Paulo está falando que nós devemos criar uma nova personalidade baseada no conhecimento exato daquele que nos criou, daquele que criou a nós. Ora, a partir do momento que eu transformo a minha personalidade à luz daquilo que eu aprendo na Bíblia, eu começo a produzir frutos de acordo com o que Jeová estabeleceu como padrão. Então, a chave para a gente entender e para a gente viver segundo o ponto de vista de Jeová é nós obtermos conhecimento dele. Vejam que a Bíblia relaciona esse conhecimento com uma nova personalidade. Desta forma, a religião verdadeira, ela deve se basear naquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia, ainda que não seja algo agradável para nós seguirmos ou para nós obedecermos. Quando ela faz isso, quando a religião verdadeira promove esta obediência, promove estes ensinamentos, ela começa a produzir pessoas que vão produzir frutos que são agradáveis para Jeová. Frutos que estão de acordo com a sua organização, com a sua orientação, ou que refletem a sabedoria de cima. E Tiago falou sobre esta sabedoria de uma forma bem interessante aqui no capítulo 3 de Tiago, os versículos 17 e o 18. Tiago disse assim, olha,
Mas a sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Além disso, o fruto da justiça é semeado em condições pacíficas para os pacificadores. Perceberam quantas coisas boas, quantos frutos bons essa sabedoria de cima promove? Esta sabedoria de cima é a sabedoria de Jeová. Portanto, aqueles que seguem esta sabedoria, aqueles que se deixam influenciar por esta sabedoria, acabam produzindo bons frutos, entre eles estes que aqui nós lemos na Bíblia. E esta é a missão da religião verdadeira do ponto de vista de Jeová, promover pessoas que produzem bons frutos. João capítulo 13, os versículos 34 e 35, dois versículos bem conhecidos por todos nós, mas que a gente pode aplicar neste ponto aqui como um dos frutos que a religião verdadeira tem de produzir naqueles que a seguem. Abram suas Bíblias, por favor. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim, olha, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Podemos ilustrar esta questão aqui do amor que Jesus incentivou aqui a um passaporte, né? Quando a gente viaja para um outro país, nosso documento de identificação é um passaporte. Então, ninguém conhece a gente, mas para você entrar, se locomover, se identificar no país, você tem que mostrar o seu passaporte. Jesus disse que o amor seria o sinal que identifica os verdadeiros cristãos. O amor seria o passaporte daqueles que seguem a religião verdadeira, daqueles que seguem aquilo que Jeová determinou dentro da Bíblia Sagrada. Estes, portanto, que seguem estas orientações, cabam. Lembram do objetivo da religião? Dar honra a Jeová. E também pregam o seu reino, porque é através deste reino que Jeová vai cumprir o seu propósito, e essa designação nós recebemos de Jeová. Então a religião verdadeira tem de fazer isso. Sem dúvida nenhuma, se a gente quiser identificar qual é a religião verdadeira, devemos fazer isso. Então, olhar para as pessoas e ver as suas obras, os seus frutos, refletem aquilo que elas aprenderam dentro da Bíblia? Reflete aquilo que Jeová exige dos seus servos, daqueles que querem servi-lo? Se sim, então esta é a religião verdadeira. Por isso que a religião verdadeira, ela acaba incentivando aos seus membros a pesquisar a Bíblia Sagrada. Mas pesquisar com que objetivo? Com o objetivo de provarmos a nós mesmos qual é a vontade de Jeová. Então não é algo que é imposto, não é algo que a gente segue de uma forma cega, não é assim. Nós provamos a nós mesmos. Olha, eu estudei, analisei os fatos e tirei a prova de que isso realmente é verdade. Eu estou convencido de que isto é a verdade. A religião verdadeira incentiva os seus servos a pesquisar a Bíblia Sagrada. Isso pode ser feito, obviamente, por se estudar a Bíblia. E o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, né, Jesus disse que isto nos daria o privilégio e a oportunidade de termos vida eterna se adquiríssemos conhecimento sobre Jeová. Portanto, permita que os ensinamentos da Bíblia, permita que o estudo da Bíblia que você faz produza bons frutos, para que quando as pessoas olharem para suas ações, olharem para a sua maneira de viver, para a sua maneira de vestir, do seu entretenimento, das suas companhias, eles realmente identifiquem em você alguém que segue o que Jeová determinou na Bíblia Sagrada. Percebam então que, embora talvez em algum momento nós tenhamos ficado confusos com a grande quantidade de religiões que existem, lembram-se lá, são mais de 37 mil denominações, só entre aquelas que são cristãs. Percebam que você pode encontrar a religião verdadeira do ponto de vista de Jeová, que é a religião que vai conduzir à vida eterna. Alguns dos textos que nós consideramos aqui hoje podem servir como placas de sinalização, que vão lhe ajudar a encontrar a religião verdadeira. Portanto, examine por si mesmo quais são as evidências, examine por si mesmo quais são os frutos, e pratique a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista do nosso Deus e Pai, Jeová.